Meu nome é Bruno Eduardo, sou professor no curso de Design Gráfico na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. E hoje eu gostaria de convidar vocês para fazer uma pequena discussão sobre o uso de jogos de tabuleiros em sala de aula. Eu fiz o meu mestrado no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás, onde eu analisei o uso do cinema como ferramenta educacional dentro de sala de aula. E durante essa minha pesquisa eu encontrei algumas informações muito úteis que me ajudaram a pensar o uso dos jogos de tabuleiro em sala de aula. Antes de falar dos jogos de tabuleiro, eu gostaria de falar da minha pesquisa, vou desenhar um paralelo e vocês vão entender como esses dois temas se relacionam. O cinema tem indubitavelmente um peso cultural muito grande em nossas vidas. Ninguém vai discordar disso. Porém, o cinema não é ensinado na escola. Não como cinema, não como nós conversamos sobre cinema nas mesas de bar, nos sofás das nossas casas, nos bancos da praça. Quando nós assistimos um filme, nós falamos sobre aquilo que nos toca, mas quando um filme é levado para a sala de aula, geralmente ele está subjugado a um conteúdo programático, a um assunto específico. Então, quando algum aluno tenta levantar, questionar ou então sugerir algum tema que ele viu naquele filme, que não seja o tema que o professor levou para ser abordado pelo filme, geralmente esse aluno vai ser ignorado, ele não vai ter a sua dúvida sanada. Isso porque nós temos um sistema educacional que não aceita muito bem essa criatividade, essas dúvidas ou qualquer assunto que não esteja dentro da grade curricular. O uso do cinema em sala de aula não é nenhuma novidade. O uso de jogos e brincadeiras também não. Porém, a abordagem que se dá desses temas que vai fazer toda a diferença. E esse é o ponto da minha pesquisa. Quando nós falamos do uso do cinema em sala de aula, nós falamos de um uso ferramental, que geralmente está subjugado a uma matriz curricular e a um tema específico. Então é muito comum que quando o professor leve um filme para tratar em sala de aula, ele fale daquele filme somente sobre um ponto de vista, tornando uma experiência que poderia ser muito rica em uma experiência que perde muito de sua potência. Então o uso do cinema em sala de aula subjugado a somente um assunto perde muito da potência que esse cinema tem a oferecer, da discussão que pode ser feita. Além disso, o cinema é uma linguagem, ele é uma arte independente de todas as outras. O contexto, então, desse mau uso ou desse pouco uso do cinema como uma linguagem, como uma forma de arte, que surge a minha pesquisa de mestrado, onde eu tentei abordar, então, outras metodologias que permitissem aos alunos entender o cinema como cinema. Para isso, eu utilizei uma abordagem de dar algumas aulas sobre teoria do cinema, mesmo para os alunos mais pequenos, mesmo para as crianças mais novinhas, eu já explicava o básico que elas poderiam entender naquela idade. Então, para as crianças de 4 anos, eu explicava que tudo que elas estavam vendo ali é falso. O cinema ele é construído, ele é feito em um set, tirava um pouco da magia do cinema para as crianças, mas apresentava para ela novas possibilidades de entender aqueles filmes, aqueles desenhos animados que elas já estavam tão acostumadas a entender. Já para adolescentes do ensino médio, a minha abordagem com o cinema era completamente diferente. Eu me aprofundava muito mais nas questões técnicas da fotografia e da direção. Assim, eles poderiam assistir o filme com uma outra visão, diferente daquelas que eles teriam antes da aula. E a partir desse filme que eu assisti, seja com os mais novos ou com os adolescentes, eu deixava ali que eles conversassem entre si e eu ia mediando esses assuntos, entendendo o que eles retiraram dos filmes e o que eu poderia, como professor, colaborar na discussão que eles estavam tendo sobre cinema. Nem sempre essa discussão estará em torno dos assuntos que eu levei. Diversas vezes eles propuseram temas completamente diferentes e me surpreenderam, inclusive, sempre mostrando que eu, de alguma maneira, havia ali subjugado a capacidade deles de discutir esse filme. Então foi uma experiência muito rica para mim. E essa abordagem sobre o cinema só foi possível por causa da cultura visual, que me permitiu entender o uso das imagens e como essas imagens são formadas e construídas socialmente. Abordar o cinema à luz da cultura visual é entender mais do que somente a sua função estética ou artística, é entender a sua função social, como existe uma construção de tudo que é falado nesse cinema, como tudo que está em cena, o diretor resolveu que ou estaria ou que seria retirado para aquilo que foi escondido.
Então, entender o cinema a partir da cultura visual é entender a política, a cultura, a sociologia e tudo aquilo que é humano que envolve esse cinema, que é basicamente uma atividade humana. Essa metodologia, então, pode parecer estranhamente familiar para quem já está acostumado com o trabalho de Paulo Freire. Ele, que é mais do que somente um pensador, muito mais do que somente um teórico de educação, foi alguém que colocou em prática uma concepção de educação libertadora, que dê aos alunos autonomia e criticidade para encarar o mundo. Por meio dessa abordagem, então, a aula se torna um espaço de diálogo, um espaço de reflexão sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre os nossos próprios valores. E acaba também por dar várias pistas sobre como os alunos se relacionam com essas matérias, sobre o que eles sabem ou o que eles não sabem, sobre aquilo que eles têm domínio e sobre aquilo que eles ainda são ignorantes. Por meio de uma aula baseada em comunicação e em planejamento, eu fui capaz de desenvolver muito bem com esses alunos que eu estudei o cinema em sala de aula, conteúdos duros, conteúdos da grade curricular, porém sem deixar de lado nem por um instante que esses alunos trouxessem quais eram os temas que eram interessantes para eles e, claro, que eu poderia ajudar eles a mediar. Nem todo caso eu conseguia, não é todo tema que eu senti domínio suficiente para poder desenvolver com os alunos, mas aqueles que eu senti, eu desenvolvi. Então, é papel do professor, dentro dessa abordagem, estar preparado que a aula tome rotas incertas e siga para rumos que ele não estava planejado. Também é importante que o professor entenda quando a aula está sendo produtiva e quando não está. Deixando claro, isso não impede o professor de levar um filme para abordar um conteúdo. Apenas indica que, se os alunos saírem do conteúdo e quiserem abordar outros temas, o professor pode e deve conversar com esses alunos e tentar elaborar esses temas dentro daquilo que for possível para ele elaborar. A minha abordagem de jogos de tabuleiro dentro de sala de aula é muito similar, então, ao meu uso que eu proponho do cinema dentro de sala de aula. Para o estudante, e a partir das interações desse estudante com os saberes que estão nesse jogo, que esse educador consiga mediar essa relação entre o aluno e o conteúdo que ele pretende abordar dentro do jogo de tabuleiro. Narrativas orais ou textuais são interessantes porque elas fazem com que os alunos imaginem essas narrativas e criem esses personagens, os acontecimentos e os lugares em suas cabeças. Filmes, por outro lado, e desenhos animados, também animações, oferecem a oportunidade desse aluno testemunhar os acontecimentos. Jogos, sejam digitais ou de tabuleiro, por outro lado, oferecem um outro nível de interação. Ele não vai ter que imaginar e tampouco ele vai somente testemunhar. Nos jogos, o aluno consegue interagir, ele é o ator do que está acontecendo, ele é um personagem da história, ele que decide os rumos que essa narrativa está tomando. E é justamente por fazer parte, por ser um ator da história, da narrativa, que esses alunos conseguem se envolver muito mais profundamente com os conteúdos que estão nesses jogos, sejam digitais, sejam de tabuleiro. Dessa forma, professores que já jogam, que já são entusiastas dos jogos de tabuleiro, vão possuir maior facilidade para encontrar esses jogos e levar eles para a sala de aula. O professor jogador não somente tem maior facilidade em ensinar regras, ele também sabe quais são os jogos legais, quais são os jogos mais interessantes, quais são os jogos que vão mais chamar a atenção dos seus alunos. E nesse sentido, os jogos de tabuleiro moderno possuem um arsenal muito grande para gerar interesse. Isso porque os jogos de tabuleiro são produtos visuais muito ricos, eles possuem mapas detalhados, gráficos, miniaturas, peças de madeira, enfim, uma gama de acessórios táteis que os jogadores, os estudantes vão se interessar. Interagindo com esses jogos, com esses acessórios, o professor pode ir guiando o interesse deles para abordar temas específicos. Ou então prestar atenção em quais assuntos os alunos estão tratando e tentar abordar esses assuntos de maneira adequada. Na guerra pela atenção e engajamento dos alunos, os jogos de tabuleiro modernos são uma arma muito eficaz na mão do professor que souber como usar bem. Um outro ponto muito importante é que não existe nenhuma dicotomia entre aprender e se divertir. Muito pelo contrário, na verdade, quanto mais um aluno se diverte, mais propensão ele vai ter a aprender aquele assunto de maneira mais rápida,
mais fácil e que vai ficar com ele por mais tempo. Para quem está pensando em como inserir jogos de tabuleiro em sala de aula, é importante lembrar que jogos de tabuleiro funcionam como blocos de construção, como peças de construir, onde jogos grandes e cheios de regras, na verdade, eles são formados por conjuntos de várias pequenas regras. Então, o professor que queira inserir um jogo grande e complexo em sala de aula, eu aconselho que comece por jogos pequenos, que possuam essas mecânicas que esse jogo grande tem. Então você pode, por exemplo, começar com um jogo pequeno de cartas, de draft, de seleção de cartas, ou um outro jogo que tenha gerenciamento de mão, um terceiro jogo que tenha rolagem de dados e forçação de sorte, um quarto jogo que tenha poderes variáveis, e quando você menos se der conta, seus alunos vão entender como funcionam todas as mecânicas de um jogo realmente grande e complexo. E para incentivar o uso desses jogos em sala de aula, eu gostaria de salientar que as crianças, os estudantes, os adolescentes, possuem capacidades incríveis de aprendizado. Não é difícil encontrar crianças com 6, 7, 8 anos que sabem o nome de 150 Pokémons diferentes. Ou então crianças que conhecem a fundo características dos seus jogos favoritos. Levar esses jogos para a sala de aula pode ser um pouco menos complicado justamente por essa disposição das crianças em aprender aquilo que lhes agrada. Utilizar ferramentas que permitam que as crianças se expressem e mostrem aquilo que é do seu interesse é uma maneira muito eficaz de garantir o interesse e o engajamento desses estudantes em sala de aula. Aqui eu falo de crianças, e às vezes eu estou falando de crianças, mas isso se aplica a adolescentes e também a adultos. Como eu disse, eu sou professor no curso de design gráfico e aqui eu utilizei o jogo de tabuleiro nas minhas disciplinas de graduação mais de uma vez. Então, para pensar esses jogos de tabuleiro na prática, em como levar eles para a sala de aula, eu recomendo para os professores, principalmente os do ensino básico e ensino médio, que recorram à BNCC. A Base Nacional Curricular Comum é um dos documentos que guiam o ensino institucionalizado dentro do Brasil. Então, conhecer ele, entender sobre quais são esses assuntos que ele fala e como esses assuntos podem se correlacionar com os jogos de tabuleiro, pode ser uma carta na manga que qualquer professor pode utilizar. Nesse documento é possível encontrar quais são os temas, objetivos e competências que todos os alunos devem cumprir ao final de cada ciclo de educação. Então, dentro da BNCC, nós vamos encontrar, por exemplo, direcionamentos muito específicos sobre como devemos agir em sala de aula, sobre quais temas nós devemos levantar e sobre quais são as competências que as aulas devem conseguir atingir. Durante a edição, eu percebi que eu havia falado muito pouco sobre a BNCC. E eu achei que eu deveria voltar no assunto e me aprofundar, uma vez que essa relação entre a BNCC e os jogos de tabuleiro acabou não ficando muito clara no meu vídeo original. Eu resolvi então voltar para poder aprofundar no assunto. Alguns professores já conhecem muito bem o tema e já conhecem a BNCC de trás para frente. Porém, é sempre interessante ressaltar alguns conhecimentos para aqueles que não são da área de educação ou que são há pouco tempo e não chegaram a estudar a BNCC ainda. Por isso, eu vou me alongar um pouco mais nesse assunto, porque eu acredito que seja uma oportunidade muito boa para abordar um assunto interessante, principalmente para quem não conhece a BNCC tão de perto. A BNCC ela propõe muito claramente uma quebra dos paradigmas da educação bancária. Esse modelo já se mostrou extremamente ineficaz já há muitas décadas e ele é amplamente conhecido como defasado. Porém, existem algumas práticas desse ensino bancário que permanecem até hoje na nossa educação básica. A BNCC vem justamente para trazer um contraponto a essas práticas e oferecer novas maneiras de encarar a educação. A BNCC propõe então um modelo educacional mais atualizado e mais condizente com os tempos atuais. Essa relação contemporânea com a educação nos permite não somente repensar as ferramentas que nós usamos, mas também a nossa própria abordagem da educação em si. A BNCC faz uma proposta então mais contemporânea desse ato educacional, pensando não somente em ferramentas,
mas também novas metodologias e novas maneiras de encarar a educação em si. Acima de tudo, a BNCC é uma proposta de educação e de formação de cidadãos que sejam críticos e autônomos. Dessa forma, a BNCC estabelece alguns objetivos muito claros que devem ser atingidos na formação desse cidadão. Algumas dessas metas se encontram tipificadas no documento na forma de competências. Segundo a BNCC, a definição de competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Essas competências devem então ser desenvolvidas ao longo de toda a educação básica de maneira contínua. Então, do início ao fim do ciclo educativo desse cidadão, ele vai ser ensinado e vai ser cobrado o desenvolvimento dessas habilidades. As competências da BNCC estão agrupadas em dois grupos. As específicas, que são várias e, como o nome diz, elas estão vinculadas a disciplinas específicas ou momentos específicos do ciclo de educação. As competências gerais são apenas 10 e elas devem ser desenvolvidas desde o início da educação infantil até o final do ensino médio, sendo então uma parte importante de todo o processo de desenvolvimento desse cidadão. As competências gerais sugerem o que deve ser aprendido pelo estudante, além de definir a finalidade desse aprendizado. Por exemplo, a primeira competência geral tem o título Conhecimento, e nela podemos ler valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade mais digna e justa. Ou seja, os estudantes devem ser incentivados a valorizar e utilizar aquilo que eles aprenderam em sala de aula para criar um mundo melhor. Essas competências, então, são muito simples e claras em sua proposta, guiando não somente o que deve ser ensinado, mas também para que e por que deve ser ensinado. As outras 9 competências gerais são pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Todas essas competências dialogam de uma forma ou de outra com elementos que são encontrados dentro dos jogos. Essas competências possuem objetivos muito específicos e devem ser estudadas e analisadas por cada educador. As atividades escolares devem ser pensadas e projetadas a partir dessas competências, também das competências específicas. Além disso, também existem as habilidades e os objetos de conhecimento. Então, levando em consideração esses critérios, que o educador deverá pensar o ato educativo. Essas competências, essas habilidades e esses objetos de conhecimento devem ser pensados de maneira a ser englobados em um projeto educativo que seja interdisciplinar. Então, essas 10 competências, elas têm que conversar entre si. Isso é uma exigência da própria BNCC, que coloca essa interdisciplinaridade entre essas várias habilidades, objetos de conhecimento e competências como um dos objetivos a ser atingido por cada educador. É importante também entender que essas competências não estão hierarquizadas. A primeira não vale mais que a 10ª e nenhuma delas vale mais que as outras, elas são todas iguais. A proposta de conhecimento a partir do cotidiano que a BNCC nos traz fala sobre como esse conhecimento deve ser produzido a partir dos anseios, das curiosidades e das necessidades de cada estudante. A BNCC propõe então um modelo educacional que seja centrado no estudante, que pense o cotidiano desse estudante, que pense sua relação com a sociedade, que pense onde ele estará inserido no mercado de trabalho. Esse conhecimento a ser produzido a partir do cotidiano será um conhecimento utilizado na vida desse estudante.
Uma vez que o indivíduo se desenvolve a partir da interação com seus pares, com o meio onde ele está, com a sociedade, com a sua história, com a sua personalidade, a BNCC propõe a construção dos conhecimentos do estudante a partir daquilo que o instiga, uma vez que ela entende que essa curiosidade do estudante é um reflexo de sua vida cotidiana. Jogos de tabuleiro, por sua vez, têm um diálogo muito íntimo com a proposta que a BNCC traz, uma vez que a grande maioria desses jogos vai conseguir dialogar com várias dessas competências. Jogos de tabuleiro oferecem naturalmente oportunidades de interação entre esses alunos e os conhecimentos que eles trazem de fora da sala de aula. Jogos de tabuleiro oferecem naturalmente um diálogo entre os saberes do aluno, os seus interesses, as suas curiosidades e os objetos de conhecimento, as habilidades e as competências que estão propostas na BNCC. Além disso, jogos são objetos interativos e jogos de tabuleiro especificamente são objetos interativos sociais. Eles necessitam de vários jogadores. Jogos de tabuleiro também funcionam muito bem, gerando interação entre indivíduos diferentes, possibilitando em sala de aula que alunos consigam trocar não somente experiências de jogo, mas conhecimentos e sociabilidades. A seguir eu separei algumas competências específicas. Eu acredito que elas têm um diálogo muito interessante com jogos de tabuleiro. Essas são aquelas que eu tropecei na minha pesquisa. Existem várias outras e para cada professor, com certeza, haverá uma abordagem diferente dessas competências. Eu só trouxe aqui algumas competências de áreas díspares para poder dialogar sobre como esse jogo de tabuleiro pode ser inserido em qualquer uma dessas propostas de competência, de maneira não somente trabalhar elas efetivamente, mas a se encaixar muito bem com essa proposta. Eu vou deixar essa competência na tela por alguns instantes e vou pedir que vocês pensem em jogos que vocês conhecem e que, analisando essa competência, vocês acreditam que pode funcionar bem ao ser trabalhado em sala de aula para exercitar essa competência. Pesquisar e conhecer diferentes matrizes estéticas e culturais, especialmente aquelas manifestadas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira, sua tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em arte. Essa parte, esse trecho, está na lista de competências de arte do ensino fundamental, na página 198. Próximo trecho. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Essa é uma competência da educação física no ensino fundamental que está na página 223. Utilizar as linguagens cartográficas, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado à localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Vocês vão encontrar esse trecho na página 357, que versa sobre as competências das ciências humanas no ensino fundamental. Desenvolver o raciocínio lógico e o espírito de investigação, a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Essa é uma competência da área de matemática no ensino fundamental e se encontra na página 267. Por último, compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processo e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. Esse trecho está nas competências de História do Ensino Fundamental e pode ser encontrado na página 402. Essas competências podem facilmente ser trabalhadas individualmente, cada uma em um jogo. Porém, a BNCC valoriza muito a interdisciplinaridade. Porém, trabalhar interdisciplinaridade é um desafio para a maioria dos professores. Não é fácil criar diálogos entre áreas diferentes, certo? Aí o jogo de tabuleiro pode ser uma solução justamente para esse problema da interdisciplinaridade.
Veja bem, eu peguei essa lista de competências e pensei um único jogo que pudesse abraçar todas elas. E não foi difícil. Essas competências podem muito facilmente ser encaixadas dentro de vários jogos. E para aqueles que já estão mais familiarizados com jogos de tabuleiro, com certeza não vão ter dificuldade nenhuma para imaginar como conseguir encaixar algum desses jogos para abordar alguma dessas competências. Porém, a BNCC valoriza muito a interdisciplinaridade. Porém, interdisciplinaridade é muito difícil de se alcançar. Mas vamos ver como um único jogo consegue abordar todas essas competências? Eu trouxe aqui o exemplo do Modern Arts, que foi o primeiro jogo que me veio de cabeça. E ele é um jogo que consegue abordar essas 5 competências de 5 áreas tão distintas. Vamos relembrar? O Modern Art é um jogo que aborda a manifestação contemporânea de arte. É um jogo que permite desfrutar de um jogo valorizando o trabalho coletivo. Permite utilizar das linguagens gráficas no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal. Ele permite o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático e aborda as relações culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços. Então, em um mesmo jogo, em uma mesma caixa, um professor consegue abordar vários temas que vão da matemática aos estudos sociais, à história, à arte, de uma única vez. O professor, então, que conseguir desenvolver melhor essas experiências, vai ter em suas mãos uma ferramenta muito potente e uma ferramenta que permite explorar a interdisciplinaridade como poucos outros métodos de ensino permitem. O jogo de tabuleiro, usado em sala de aula de maneira adequada e de maneira que incentive os alunos a participar das aulas, os jogos de tabuleiro utilizados em sala de aula de uma maneira crítica, de uma maneira autônoma, vão possibilitar aos educadores ferramentas muito potentes para conseguir elaborar experiências de ensino que sejam enriquecedoras e que ao mesmo tempo sejam divertidas, ou seja, desejáveis por parte de seus alunos. E claro, o uso melhora com a prática, então professores que já levam jogos de tabuleiro têm maior facilidade para compreender como esses jogos são utilizados em sala de aula. É somente na prática que nós entendemos o que dá certo e o que dá errado. Isso pode variar muito de professor para professor, de aluno para aluno. Por isso que eu estou tentando falar aqui de uma maneira que deixe muita margem para a interpretação, porque a prática ela vai depender de cada educador, de cada turma e de cada aluno. Se o professor for utilizando o jogo de tabuleiro em sala de aula, ele vai perceber quais são os assuntos mais interessantes, quais são as melhores metodologias, quais são os jogos que mais funcionam, como que cada turma reage a um jogo, reage a um estilo de jogo. E conforme esse educador for utilizando os jogos, ele vai aprender outras maneiras de utilizar esses jogos. Ele vai entender o que funciona bem e o que não funciona bem. Porém, a prática individual ela pode ser empobrecida se ela não estiver em contato com outras pessoas. Então, sinceramente, eu recomendo que os professores que estiverem vendo essa palestra tentem entrar em maior contato com a sua comunidade local de jogadores, com a comunidade de jogadores da internet e também com a comunidade de professores jogadores da internet. E eu não tenho nenhuma dúvida de que esses jogos eles oferecem oportunidades inigualáveis de se comunicar com esses alunos, de se aproximar deles e de propor diálogos com eles. Essa proposta, então, trata do ensino centrado no estudante, em seus anseios, em suas curiosidades, naquilo que lhe interessa e lhe faz sonhar. Essa abertura para que o estudante jogue e, além de jogar, possa falar sobre aquilo que ele encontrou no jogo e aprender sobre aquilo que lhe interessa, visa, em primeiro momento, diminuir essa hierarquia que existe entre alunos e professores. Ao valorizar essas curiosidades dos alunos enquanto eles jogam esses jogos, nós estamos ajudando a diminuir essa hierarquia que existe entre professores e alunos. Muitas vezes, essa hierarquização dessas posições, desses papéis que nós exercemos no ambiente escolar, elas se dão ou são pelo menos aprofundadas por atividades e metodologias que ignoram ativamente as curiosidades de cada estudante, negando a eles o direito de serem livres, críticos e autônomos. O jogo de tabuleiro vai se tornar, então, uma ferramenta muito útil para que nós possamos abordar os estudantes e entender o que eles gostam, o que lhes interessa, o que eles sabem, o que eles não sabem. O jogo de tabuleiro se torna, então, uma ferramenta muito útil
para abordar objetos de conhecimentos, habilidades e competências que estão descritas na BNCC como necessárias para o desenvolvimento dos alunos. O jogo de tabuleiro se torna, então, uma metodologia que pode permitir a articulação de múltiplos objetos de conhecimento, habilidades e competências conforme elas estão propostas na BNCC. Utilizando então uma proposta que valorize os saberes e interesses dos estudantes, os jogos de tabuleiro podem ser utilizados como protagonistas em sala de aula, se tornando um terreno fértil para fazer que os alunos sintam seus interesses valorizados e que desejem mais ainda estar no ambiente escolar. Muito obrigado por sua atenção. Eu espero que essas reflexões rápidas sobre o uso de jogo de tabuleiro em sala de aula possam ser úteis no seu fazer educacional. Até a próxima.